Meus amigos, temos hoje o mandamento de número 9 na lei de Moisés. É a segunda tábua. E dissemos ao início dos 10 mandamentos que a primeira tábua apresenta os mandamentos do homem relacionado com Deus. E a partir do 5º mandamento, relacionado com os homens e com a sociedade. E hoje o 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não diga uma mentira a respeito de alguém. Não afirme aquilo que realmente não for comprovado. É o cuidado das palavras. É interessante que nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele faz esta afirmação: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás igualmente julgado. O peso da palavra, o valor da palavra. Mas eu quero compartilhar com vocês esta declaração de Tiago na sua Epístola Universal. Meus irmãos, somente poucos de vocês devem se tornar mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é perfeito e será capaz de controlar todo o seu corpo. E agora ele passa a uma ilustração contundente. Todos pomos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e assim fazemos que eles vão onde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele pode ser guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma floresta pode ser incendiada com uma pequena chama. E a língua também pode se tornar um fogo. Um mundo de maldade, ela pode espalhar o mal por todo o nosso ser. Eu quero observar este ensino de São Tiago. Nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor que os outros. Eu fico pensando nos obreiros da igreja, nos pastores das igrejas, nos professores das igrejas e, por extensão, nos legisladores, uma Câmara de Vereador, os legisladores numa Câmara Estadual de Deputados, os legisladores numa Câmara Federal de Deputados, o Senado, os membros do Judiciário, a Autoridade Suprema, um presidente. A responsabilidade das palavras, dos vereditos, dos testemunhos, das penas e das condenações ou absolvições. Quanto peso! Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho por afirmar aquilo que não está claramente comprovado. Falso testemunho de comentários, no inglês se diz gossips, aqueles que ficam com gossips, com pequenos comentários, a boca pequena a respeito de determinadas coisas que não são absolutamente claras. Numa das igrejas americanas havia uma senhora que se especializou em gossip, nós diríamos em português, em fofoca. E o pastor foi detectando e foi marcando, e de repente apareceu uma coisa um tanto mais grave que abrangia um grupo maior,
E o pastor convidou aquela senhora para ir ao gabinete. E a senhora foi ao gabinete, e quando chegou lá naquele bonito gabinete no alto de um edifício, com uma janela aberta para o mar, o pastor tomou um saquetel de penas e disse: eu quero que a senhora, por favor, jogue essas penas ao ar e deixe-as voar. E a senhora não sabia o que era, pegou aquele saquetel, jogou as penas, e depois o pastor disse: agora eu pediria que a senhora descesse pelo elevador e vamos ver se consegue apanhar as penas. E a mulher disse: mas isso é impossível, o vento as levou. E o pastor então disse: eu quis que a senhora viesse aqui porque há um mal-estar na igreja de coisas que a senhora afirmou e que não são comprovadas e nem comprováveis, ao que me parece. Para a nossa alegria, aquela senhora prorrompeu num choro e disse ao pastor: eu quero me colocar à sua disposição e vamos, com a sua ajuda e com a ajuda de Deus, consertar a coisa. Quantas vezes uma afirmação leviana. Eclesiastes tem como último verso esta declaração: Deus julgará todas as coisas e trará tudo a juízo. Todas as mentiras serão esclarecidas. Não admirás falso rumor, diz Moisés em Êxodo capítulo 23. Não porás a tua mão com a mão do ímpio. Não seguirás a multidão daqueles que fazem mal. Na demanda não pedirás senão aquilo que for de direito. E agora eu quero então que nós pensemos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus foi traído e foi condenado pela mentira. Mas aquele que o traiu, Judas, tomou aquele dinheiro e foi lá e disse aos que o tinham pago: eu pequei traindo uma pessoa inocente. E eles disseram: nós não temos nada com isto. E Judas saiu dali e se enforcou. Mas Jesus não revidou. Jesus realmente aceitou a verdade de Deus e seguiu em frente, sofreu a cruz, mas ressuscitou para a nossa alegria, para a nossa justificação e para a felicidade de todo aquele que nele crê, de todo aquele que aceita a sua salvação, será companheiro de Jesus no céu. Não revidemos, mas acima de tudo, não pequemos pela palavra. Lembremos, por nossas palavras seremos justificados, mas também por nossas palavras seremos julgados. Deus nos ajude a discernirmos certo no momento de tantas incertezas e dificuldades. Assim eu oro e agradeço. Amém.